Fala pessoal, tudo bem com vocês? A troca de camisas entre Rodrigo Garro e Memphis Depay. Sim, o Garro está perdendo a camisa 10. Você concorda com isso? Tem novidades para o derby, algumas surpreendentes. E Thales Magno por mais tempo, é tudo que o Corinthians quer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, tá dando o que falar. Realmente eu não achei que isso fosse acontecer. Achei que era um zum zum zum, uma especulação. Falei aqui até um vídeo recente, né? Poxa, o Fabinho Soldado foi perguntado no Podpah se o Garro perderia a camisa 10 pro Memphis Depay e o Fabinho deu uma hesitada na hora, né? Do tipo, vamos ver, isso é uma questão que tem que ver ainda, não sei o quê e tal. Eu falei, opa, achei que ele ia dizer, não, isso é uma bobagem, o nosso 10 é o Garro e tal. E aí depois a gente foi descobrindo que foi uma exigência do Memphis quando chegou, colocada em contrato. Ele chega e acho que ele veste a 7 inicialmente, depois a 94. E agora o Memphis, que é a camisa 10 da seleção da Holanda, né, quando jogava lá, gostaria de vestir a 10 do Corinthians. Só que a 10, até então, tinha um dono. E um dono que, em muito tempo, olha, desde de Jadson, talvez, não fazia jus a vestir a 10 do Corinthians. Porque a 10 é uma camisa simbólica, né, gente? A 10 é a do craque do time, é o cara que faz o time jogar, é o cara da bola parada, do pênalti, da cobrança de falta, né, da meia armação, da finalização. Lembrou, obviamente, né, no imaginário do torcedor, mesmo sem grandes títulos, né, o que o craque Neto fazia, né, com a perna esquerda e a camisa 10 às costas, sendo protagonista do Corinthians. Então, provavelmente isso mexeu com o imaginário do Corinthians, até porque nos últimos anos aí, né, o Roger Guedes acabou usando a 10, ele não era um 10 de ofício, né, era o 10 porque, enfim, era o craque do time. O Matias Rojas, então, nem se fala o que esse maluco fez com a camisa do Corinthians. Então, quando o Garro assumiu a 10, começou com a 16 e botou a 10, e sempre tem aquela história, né? Putz, será que ele vai bem? E aí ele foi melhor ainda do que com a 16. Ele já estava bem com a 16. Com a 10 ele explodiu. E aí ela ganhou uma simbologia nova. De repente vem essa história que a gente não consegue entender da onde os caras tiraram de que, sei lá, o Garro tem que perder a 10 pro Memphis Depay. A questão é que não é só isso, e o marketing do Corinthians está trabalhando de uma forma muito interessante, até eu diria, de condução das coisas. Não é o Memphis apenas que vai ganhar a 10. Rodrigo Garro, a partir de agora, será o camisa 8. E sabemos, eu e você, a importância que tem a camisa 8 na história do Corinthians. Inclusive, a rede social do Corinthians, nas últimas horas, começou a postar alguns célebres jogadores que vestiram a 8 e honraram essa camisa espetacular. Luizinho Polegar, o Renato Augusto, e daqui a pouco vai aparecer aí no Instagram do Corinthians Paulinho, Basílio, outros tantos que eu estou esquecendo agora, e o maior de todos, o grande Dr. Sócrates. Então a camisa 8 ela é muito simbólica no Corinthians, isso é um fato. Isso é um fato. E ok. Acho que estão tentando nos colocar para que a gente enxergue de uma forma mais positiva, mais interessante. Olha o copo meio cheio. Tá bem. Não é só o Memphis que ganhará a 10. Rodrigo Garro ganhará a 8. É, mas o 10 é o craque do time, concordo? E a 10 ela já estava muito bem representada. Não é que o Garro não estava jogando, sei lá, ou ela estava meio, né, num jogador X, meio aposentada, meio escanteada. Não. A 10 estava muito bem usada. E aí, de repente, você cria um factoide aí desnecessário. Porque vai que o Garro se incomoda. Aparentemente não, tá? O Garro é um cara muito tranquilo, a gente sabe. E pelos bastidores, por tudo que eu tô vendo, a condução das coisas tá sendo muito bem feita. Muito bem feita. Mas tomara que não tenha nenhum problema assim de melindre, né? Do tipo, poxa, né? É estranho, né? Você coloca no contrato do cara e aí, ó, não, a 10 não é mais sua, tá? Agora é do fulano. Sendo que esse que detinha a 10 fez chover praticamente no ano passado, naquela sequência maravilhosa. Cara super importante pro time, que tá vivendo até um drama pessoal, né? E que o Corinthians está abraçando, o torcedor também. E aí, de repente, ele tem que lidar com isso. E aí o que aconteceu é que, diante dessa especulação, né, que ficava apenas na especulação, de repente vazaram algumas imagens na Neoquímica Arena com o telão exibindo esse slogan: Agarro, agarro, la ocho.
Agarro la ocho, um trocadilho, porque agarro de agarrar, né? A 8, ou agarro, ao garro, a 8. Agarro a 8. Agarro la ocho. Exibida no telão e ele cantando com a torcida organizada ali, né? Feliz da vida e tudo mais, para poder anunciar que o Garro, a partir, sei lá, de amanhã, depois, será o novo camisa 8 do time. A 8 tem uma simbologia tremenda no Corinthians, mas o 10 é o craque do time. Então, vamos lá. Queria saber a opinião de vocês, né, como corintianos, assim, né, como é que pegou em vocês essa questão do Garro agora vestir a 8 e o Memphis Depay vestir a 10. Vamos falar desse jogo, desse derby contra o Palmeiras. Tem um desfalque de última hora, que é o José Martínez. Nem sei se ele seria titular, mas ele, assim como o Thales Magno precisa, ele foi aos Estados Unidos para renovar visto de trabalho. Quando voltou, não voltou a tempo de realizar o último treinamento e aí, por precaução, ele deve pegar um banco de reservas. Mas tem uma novidade, aliás, duas. O Mateuzinho, que eu achei que estava fora, se recuperou da lesão muscular e vai para o jogo. Então não precisa pensar no Jacaré, no Léo Maná, não sei quem, vai ser o Mateuzinho. Agora, na esquerda, o cara que treinou entre os titulares foi Hugo. Hugo Farias, né? Porque o Matheus Bidu, ok, não começou o ano muito bem, mas já mostrou a sua capacidade. O Diego Palacios não joga. E aí, dos três laterais, a escolha para um derby é o Hugo. Bem questionável. Com André Ramalho e Kaká na defesa, e aí do meio campo para frente, Ranieri, Alex Santana, André Carrilho, Coronado, Memphis e Yuri. Aí não tem mistério. Aí só substitui, né, a figura do Martinez ali, que nem sei se jogaria como titular, mas com Alex Santana ali fazendo a segunda volância, Carrilho, Coronado, na ausência do Garro, né? Pode ser que o Garro pegue um banquinho, mas eu acho difícil, mas pode acontecer. Coronado titular, Memphis e Yuri no ataque. Esse deve ser o time do derby contra o Palmeiras no Allianz Parque nesta quinta-feira. Você gosta do time? E pra gente fechar, o Fabinho Soldado começou a se reunir com dirigentes do New York City para a permanência do Thales Magno. O Thales tem só 22 anos, está emprestado até metade do ano, com um valor de compra, né, de 13 a 15 milhões de dólares, o que gira em torno de 80 a 90 milhões de reais. É impensável você adquirir o Thales Magno agora, mesmo que ele tenha poder de revenda e tudo. Todo mundo sabe da condição financeira do Corinthians. Então, o ideal, até em combinado com o jogador que quer permanecer, é fazer com que os caras prorroguem esse empréstimo até a metade, até o fim do ano, do ano, né, de 2025, para que ele possa não perder as principais competições, possa ter uma sequência, possa ter mais tempo aqui, porque a ideia dos caras também do Grupo City, né, do New York City, é valorizar o jogador, né, para depois fazer uma outra revenda. Ele tem idade para isso. Então aqui eu tenho certeza que ele vai se valorizar e muito, por isso que a ideia, né, do Thales permanecer aqui até o final da temporada, e o Corinthians está bem confiante nessa situação. E aí, o que vocês acham dessa troca de camisas, do Thales ficar, do time pro derby? Depois tem live aqui no canal e eu espero você. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau. Hoje tem derby, então tem muitos clássicos aqui no futebol brasileiro no final de semana, mas já hoje, né, nessa quinta-feira, hein, Mendel? Também muita rivalidade envolvida e partida importante para Palmeiras e Corinthians aí no Allianz Parque. É isso mesmo, Bruno. Tem hoje à noite clássico Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque. Palmeiras que não perde para o Corinthians há 6 anos jogando no seu estádio. Última derrota foi em 2019. Desde então foram 4 vitórias e 2 empates. Dia que começou com uma imagem, né? Circularam pelas redes sociais fotos de uma cabeça de porco que foi deixada aqui em frente ao estádio. Lembrando que no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, na Neoquímica Arena, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado. 2 torcedores chegaram a ser presos, depois foram liberados. Informação que a gente tem é que essa foto foi tirada na madrugada de ontem para hoje. Dentro de campo, o Palmeiras, que na última partida, na goleada contra o Guarani, usou seu time ideal do técnico Abel Ferreira, mesmo tendo o rodízio desde o começo da temporada, ele deve repetir a escalação para essa partida contra o Corinthians. 2 jogadores que entraram bem na partida contra o Guarani podem ganhar minutos, o Mike e também o Piquerez, os 2 laterais. A situação do Piquerez é um pouco mais delicada, ele volta de uma cirurgia, mas também foi bem na partida contra o Guarani, deu assistência
para gol. Em relação ao time do Corinthians, novidades nas laterais. O Mateuzinho está de volta depois de um desgaste muscular que o tirou dos últimos 3 jogos, deve estar entre os titulares, e o Hugo também deve voltar ao time titular na outra lateral. Sobre Rodrigo Garro, formação que a gente confirmou é que o Garro, que volta de um problema no joelho, tem condições de jogo, mas não vai para essa partida por uma precaução, já que o gramado do Allianz Parque é um gramado sintético, por isso a comissão técnica do Corinthians optou por não escalar o jogador para essa partida. O Garro que vai trocar de número, não nesta partida contra o Palmeiras, no próximo jogo contra o São Bernardo, o Memphis Depay fica com a camisa número 10, o Garro fica com a camisa número 8, o Corinthians que tem 6 vitórias em 7 jogos neste Campeonato Paulista, e o Palmeiras que vem dessa goleada contra o Guarani, muita rivalidade dentro de campo, clássico hoje à noite entre Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque, Bruno. Boa, Mendel, obrigado, viu? Então é isso, os dois times começaram rodando bastante seus elencos nesse início de temporada, né, Marra? Mas é fato que o Corinthians tem mais pontos, inclusive ontem a vitória do São Paulo contra o Mirassol até ajuda o Corinthians, porque o Corinthians vai disputando a liderança geral da competição e é o que ele tem por enquanto. Mas o quê? Mas a imagem do Corinthians em clássico, que é realmente o que a gente tem que tomar como balizamento para toda a temporada, a imagem ficou arraiada. Do clássico contra o Do São clássico Paulo. contra o São Paulo. É um jogo muito difícil, é um jogo muito grande, é um histórico muito grande, mas é preciso ver também até que ponto a derrota contra o São Paulo serviu para melhorar o Corinthians para um jogo de Libertadores. Os dois são times de Libertadores na atual temporada. O Ramon já conhece o elenco dele, claro que não no mesmo nível que o Abel conhece o elenco dele. Aí tem o calendário a favor do Abel, né? Não o calendário do futebol brasileiro. Aí tem o tempo de trabalho do Abel, mas o Corinthians precisa ser, não é competitivo, porque competiu contra o São Paulo, precisa ser mais assertivo. Porque o São Paulo foi explorando também defeitos do Corinthians. Vamos ver hoje. E vamos ver qual vai ser a escalação do Palmeiras também, porque contra o Guarani o Abel escolheu aquele time sem um centroavante. Vamos ver se ele vai manter isso pro derby. Tô curioso para ver como vai ser, como o Abel Ferreira vai montar o time do Palmeiras por conta dessa movimentação. Eu gostei da movimentação ali do Maurício, o Veiga, o Facundo, o Estevão. Sem um homem de referência, mas com muita mobilidade, todo mundo se mexendo bastante, todo mundo ocupando os espaços e, obviamente, tem um ponto positivo e um negativo, mas o ponto positivo é que o zagueiro adversário fica sem referência. E acaba que ele ficando sem referência, os jogadores que estão vindo de trás têm mais espaço para explorar a linha adversária. Então, sim, estou curioso para saber se o Abel vai manter essa formação sem centroavante e do lado do Corinthians continuar vendo como será aí a questão da substituição do Garro. O Coronado, o Thales Magno, para mim, tem sido o nome do Corinthians nesse Campeonato Paulista, mas o Ramon já deixou claro, pelo menos ali nas últimas partidas, que ele está testando mais o Coronado nessa função do que o Thales. E o Coronado foi bem no último jogo, não tinha ido bem no penúltimo, mas foi bem no último jogo, atuando por ali. Mas eu tô curioso para ver em relação a isso. Vai deixar Coronado, Memphis e Yuri, ou se ele vai com o Thales Magno fazendo essa função mais recuada com o Yuri e o Memphis Depay. Lembrando que para mim o Thales Magno, como eu falei, é o destaque do Corinthians, só que ele teria um lugar na dupla, né? E não, oficialmente, e não vindo de trás. Isso é um ponto, sim, né? Até na montagem do elenco, que está sendo atrapalhado o Ramon, na montagem não, no bom funcionamento do Corinthians para a temporada, com a ausência do Bidon, né? Sim. Porque é um Corinthians com essa pontuação sem Garro e sem Bidon, Sim. né? Exato. Sem 2 titulares. E o Bidon é um cara que, muito rapidamente, inclusive até mesmo na fila do Ramon, ele perdeu espaço de cara, mas depois ele foi ganhando espaço, e hoje você não consegue imaginar uma sequência de ano sem o funcionamento do Bidon no meio campo, porque ele fecha espaço e dá liberdade. Sem contar que a bola, ele fica muito confortável com a bola. A bola não queima de jeito nenhum.